Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos, Senhor, pela vida. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça infinita. Te louvamos, ó Deus, e suplicamos pela igreja na cidade, no interior. Guarda os nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que tomam prazer na tua lei, que pregam a palavra, que ensinam nas escolas bíblicas dominicais, que ensinam nas escolas teológicas. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vigor, dá, meu Senhor, a tua proteção. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão sempre conosco, nossos ajudadores, nossos ouvintes, nossos intercessores. Deus bendito, Senhor da glória, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, guardando, livrando, dando, meu Senhor, a graça necessária para exercer o santo ministério da proclamação. Deus bondoso, Senhor da glória, ouve, Pai, as nossas petições. Em o nome maravilhoso de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos no ano 34 de atividade radiofônica e o nosso desejo é fazer isto que sempre fazemos, comunicar a palavra de Deus. Iniciei nos anos 70 em Antonina do Norte, Aiuaba, Antonina do Norte, Assaré, e depois, meus queridos irmãos, aqui em Fortaleza. Alguns municípios do estado e outros municípios trabalhei, trabalhos breves, mas nos dedicamos ao Ministério do Ensino e Deus nos deu a oportunidade de criar a escola teológica. Formamos várias turmas. E agora nós temos a turma atual, a turma teológica Pastor Francisco Guedes de Araújo. O nosso desejo é ajudar também no Santo Ministério da Convenção Batista Brasileira. Estamos fazendo isto apesar da dificuldade com pessoas. Temos um número pequeno de homens engajados, mas sabemos da importância da palavra para os casais, para as esposas, para os maridos, mesmo os que não tenham ou ainda não despontaram a aspiração ministerial. Vamos trabalhar, fazer a obra do Senhor. E o nosso tema hoje, meus amados irmãos, o nosso texto é no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. E o tema de hoje, o Cristo compassivo. Jesus Cristo compassivo. Lucas 17, 11 a 17. Vamos à leitura, a oração e o aprendizado. Aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te.
E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Querido Senhor, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, a direção do teu Espírito, a unção. Opera de tal forma, Senhor, que venha ungir os corações dos ouvintes, que venha ungir os nossos ouvintes, irmãos e amigos. E também, Senhor, operar poderosamente na vida e no coração daqueles que venham a ter contato com as nossas publicações. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Em o santo nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nosso tema, o Cristo compassivo. É bom saber que nós, conhecendo um pouquinho das Escrituras, nós sabemos os costumes, os vínculos culturais. Israel é um povo que chora. Israel chora suas perdas. Israel é um povo que lamenta. Uma belíssima música que o mundo todo conhece, o Brasil canta muito, é o Lamento de Israel. Chora Israel. Israel chora. Israel chorou as perdas. Sempre chorou suas perdas. Perdas humanas, perdas móveis e imóveis. Israel chorou perdas de símbolos. Israel chorou pelo templo, pela arca, pela mortandade, pela desonra aos idosos, pela quebra do sacrifício, pela interrupção dos serviços espirituais dedicados a Deus no ofício levítico. Israel é um povo que chora. As mulheres choram seus filhos perdidos em abortos. Muito difícil, mas as mulheres choravam e choram se tiver um aborto espontâneo. As mulheres choram seus filhos mortos na guerra. As mulheres choram seus maridos mortos nas guerras. Israel é uma nação de lágrimas. As profecias indicam mulheres chorando sem admitir consolação. Uma delas se refere a Raquel, esposa de Jacó, mãe de José e de Benjamim. Agora, no ministério santo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontra uma multidão
uma mãe chorando, e Jesus estranhamente, quem sabe, foi a primeira vez que um mestre se aproximou de uma mulher enlutada e disse para ela parar de chorar. Porque o natural de Israel é expressar o seu sentimento, expressar a sua dor com choro. Aí, o texto nos fala de Jesus chegando na cidade de Naim. E nos fala também esse texto da multidão saindo da cidade para sepultar fora da área habitada aquele filho único. O versículo 11, Lucas 7,11 diz: e aconteceu, pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos. Jesus tinha 12 discípulos e tinha a multidão de discípulos. Os discípulos, os 12 discípulos, eram discípulos, digamos, com o objetivo de seguir a Jesus sempre. Da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Itureia, da Itureia para qualquer outra região. Os discípulos, os 12, eles deveriam, tinham por obrigação estar com Jesus. Eram 12 testemunhas, mas tinha a multidão dos discípulos. E aqui o texto está falando de muitos. Ia com ele muitos dos seus discípulos, portanto, muitos da multidão de discípulos, e não dos 12. Os 12 não são muitos, 12 é 12. Então, o resultado, ia com Jesus uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, já tinha perdido, portanto, o marido, e com ela ia uma grande multidão dos habitantes da cidade. O povo hebreu, o povo judeu, é um povo que chora os seus mortos, chora as suas perdas. E o Senhor, vendo aquela situação, aquela mãe chorando, amparada por pessoas, ele moveu-se de grande, de íntima compaixão por ela, se aproximou e fez o inesperado. Disse-lhe: não chores. Só Jesus, somente Jesus, podia consolar aquela mãe, dizendo para ela não chorar, tendo ela perdido seu único filho, uma perda terrível para quem já estava no estado de viuvez. Jesus disse: não chores. Jesus sabia o que ia fazer. Chegando-se, tocou o esquife, e
os que levavam pararam. E Jesus disse ao morto: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O Senhor Jesus, cumprindo uma profecia, diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E o Senhor tocou o esquife e disse: a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ali, vendo primeiro uma ordem estranha de Jesus, cheio de compreensão, cheio de compaixão, cheio de conhecimento do seu povo. Jesus sabia o que ia fazer. Disse para ela: não chores. E o Senhor Jesus tocou o esquife. Os que levavam pararam. E Jesus dirige a palavra ao morto: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O versículo 15 diz que o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Era o poder de Deus. Era a manifestação do poder de Deus. Algo profundo, revelado naquele episódio. Uma mãe judia, sofrendo a perda do seu filho único, ouvia a estranha ordem do Senhor Jesus: não chore. Meus amados, é bom aprender. É muito bom aprender. Diz aqui no versículo 15 que o defunto assentou-se, começou a falar e foi restituído à sua mãe, foi entregue à sua mãe. De todos se apoderou o temor. Todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E a fama de Jesus, o seu histórico enriquecido de experiências, foi confirmado ali perante a multidão. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra da circunvizinhança. Meus amados,
É uma bênção a gente ter a palavra, examinar, reter e adorar o Senhor. Vamos continuar servindo a Deus, bendizendo a Deus, adorando a Deus, porque Ele merece o melhor de cada servo seu. Proclame Jesus. Proclame o amor de Jesus. Proclame o poder do Senhor Jesus. Proclame a salvação que há no Senhor Jesus. Tanto a salvação eterna, gloriosa, quanto salvamentos passageiros. Mas o nosso Deus continua operando entre nós pelo seu profundo amor. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Nós temos os nossos irmãos no memorial da oração e nós vamos pedir ao Senhor pela sua igreja. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela tua bondade e pela tua graça. Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, dá, Senhor, a graça e o livramento, dá, Senhor, ao teu povo a sabedoria, o poder e a decisão de proclamar o teu profundo amor, o teu reino maravilhoso e toda sorte de bênção espiritual. Querido Deus, amado Pai, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, livra-nos, dá-nos, ó Senhor, a condição e a graça para continuar. Cerca-nos com o teu cuidado, abençoa os meus irmãos na cidade e no interior, este memorial da oração. Ó Deus, cuida das criancinhas, da juventude, das famílias, dos idosos. Senhor, abençoa, guarda a tua igreja, estenda sobre este memorial a sombra da tua mão direita, fazendo maravilhas pelo teu poder. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.